Sejam todos bem-vindos a mais um maravilhoso podcast. Espero que todo mundo aí atrás da telinha esteja feliz, empolgado para ouvir tudo que a gente vai conversar aqui hoje. E hoje o papo é importante, hein? Eu sei que eu já devia estar com um caderninho anotando, porque só da prévia que eu já falei, coitada, eu tô muito longe disso tudo. Aí eu já vou puxar outra prévia, que aqui não é a primeira vez que a gente conversa com pessoas do ramo financeiro. E a primeira convidada, você lembra que ela tinha mais ou menos a sua idade. Ela, tipo, quase me matou, né? Só que aqui nós estamos com uma jovem prodígio, né? Eu tenho essa desculpa de falar que não é da minha geração. Só que nada não, né? Disso. Só que não. Então, a pessoa mais nova tá vindo ensinar aqui. Entendi, o problema é esse. Mas nós vamos aprender muito. Gente, antes da gente apresentar a nossa convidada e iniciar o nosso papo, eu queria relembrar você duas coisas. Se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso podcast. O intuito do Mulherama Podcast é a gente trazer assuntos do universo feminino, justamente para informar vocês aí do outro lado da telinha, para vocês serem mulheres empoderadas, livres, independentes, porque para ser tudo isso que eu falei, você tem que ter informação, né, gente? Sim, o mais importante. Então, a informação nós estamos fornecendo aqui de forma gratuita, consciente, então fica aí o apelo. Também todas as nossas outras redes sociais, então eu já falei, dá para você escutar o podcast lá no Spotify, pipipipopó, e no Instagram você tem acesso à nossa agenda, você pode também sugerir convidada, então assim, todo mundo antenado, tá? Please. Por favor, não podemos também deixar de comentar que a Ana está lindíssima. Looks by surpresas. Para, Paula! Muito bem! Tá linda. Aliás, já tem alguns podcasts que ela tem gravado, vocês têm reparado que tá diferente a Ana, Para, né? Paula! Pois é, nós vamos falar sobre isso. Gente, vem coisa por aí, tá bom? Eu não sei nem quando que vai sair esse pod, eu não sei em que pé que vai estar, não, mas vocês vão entender. Mas tá vindo coisa por aí. Tá vindo coisa por muito aí. boa Graças por aí a Deus. sempre. Nossa convidada de hoje é uma jovem, linda, linda, linda. Quando ela mandou a foto, me senti, nossa, que menina linda. Princess. E pessoalmente ela é mais linda ainda, hein? É uma princesa, gente. Linda, linda, linda. Eu vou dar o nome pro canal dela, Princesa das Finanças. Nossa, já patenteou. E fala sobre finanças, sobre esse universo, e principalmente para vocês mulheres, que ela já deu uma puxada de orelha aqui da Ana, mas nós vamos falar sobre isso. Amanda Notini, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada, meninas. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês para falar desse assunto tão importante, né? Que as mulheres estão cada vez mais interessadas. Eu fico muito feliz com isso. Menina, Amanda, obrigada. Que legal. A Ananda aqui começa. A Amanda começa. Quantos anos você tem? Tenho 26. Tá vendo? Falei que ela é novinha. Né? Você Eu tenho essa desculpa. Pra você, eu já te enxergo da minha idade. Menina! Eu que tô na sua, olha você não o que tá acontecendo. É o bullying. Deixa eu falar um negócio, Amanda. Não posso nem falar tão nova, porque ela tem a minha idade, gente. Sim. Mas eu admiro porque finanças, pra mim, números, é uma fraqueza que eu tenho, eu confesso. E ela veio justamente dar uma desmistificada nisso. Mas conta aí pra gente um pouquinho, né? Como tão jovem, tão bela e já aí tão inteligente nesse universo que a gente sabe que, além de complexo, ele é muito masculinizado, né? Muito. Então, nossa, muito. como você chegou até aí? Você tem onde veio o interesse por isso? E vamos lá. Vamos, assim, eu entrei no IBMEC, né? Eu formei no IBMEC em administração e eu entrei lá focada em ingressar. Deixa eu já dar uma pausa. É no curso de administração que você conheceu o Matheus? Foi. Ô, gente. Gente, ela estudou junto com o Matheus no IBMEC no curso de administração. Pelo amor de Deus, como é que os dois respiraram o mesmo ar? Matheus, me poupa, não sabe nem fazer multiplicação. Desculpa, pode voltar. É porque ela estudou com o Matheus, né? Matheus Borges, amém. Nossa, pai. E depois, ele saiu de lá e foi pra onde mesmo? Sei lá, tá enchendo nosso saco, Não foi. Foi encher nosso saco lá nos FOPs. Muito bom. Mas foi pro caminho certo, né? Foi. Mas então, minha família tem uma empresa têxtil, então eu tinha muito interesse, tenho ainda por moda. E eu entrei no IBMEC em administração com esse foco. Sim. Assim, eu ia formar em administração, cheguei a trancar o curso na metade, porque eu queria, de todo jeito, era fazer moda. Só que meu pai falou, não, você tem que formar em administração, porque se você quer tocar a empresa, você tem que saber administrar. Né? Por mais que você queira também ser estilista ou entender de moda. E aí, eu tranquei no meio porque eu queria muito, era moda, mas aí nesse intervalo eu ia pra fora. E aí lá no exterior começava só no final do ano, nesse meio tempo eu fiquei pensando, falei, quer saber, eu vou voltar pra administração, vou formar, depois eu faço moda. Sim, justo. E aí voltei, e aí tô lá no IBMEC e tudo mais, e surgiu uma oportunidade de conhecer um escritório de investimentos. Gente, eu não sabia nada. Assim, eu sabia, o IBMEC dá uma base muito boa. Sim, sim. Muito boa, assim, para finanças, né? Para entender ali o básico. Mas entender, assim,
XP tava em alta, né? XP já na moda, todo mundo falava de XP pra cá e pra lá. Mas, assim, eu não sabia, nunca tinha entrado no aplicativo da XP para entender, de fato. E a base que o BMEC dá é muito boa, mas na prática é totalmente diferente. Sim. Então, essa pessoa conhecida me convidou para conhecer o escritório, né, dele, o mercado financeiro. É muito bom para quem tem muitos contatos também. Assim, não só, né, você tem que ter ali o conhecimento, a estratégia, mas quando você é muito bem relacionado, você pode ter boas oportunidades, principalmente nessa parte de assessoria. Legal. Então, essa pessoa me convidou, fui lá conhecer. Aí, né, me apresentou o projeto. Despretensiosa. Me apresentou o projeto do escritório, como que funcionava, né, explicou tudo. E já com a base que eu tinha no IBMEC, ele perguntou se eu tinha interesse de entrar, né, como comercial para conhecer mais. E eu falei, olha, assim, meu foco era outro, né? Mas já estou aqui, meu pai nunca me deixou ficar à toa. Sim. Assim, por mais que ele pudesse me dar tudo, meu pai nunca foi essa pessoa que, assim, me dava as coisas fáceis, sabe? Lá em casa eu não podia nem acordar tarde, assim, final de semana. Meu pai, gente, até hoje, ele sai para caminhar todo dia muito cedo. E aí, ele saía, ele ligava a TV da sala, no máximo, a minha parede meu quarto tem parede com a sala. Sim. Ligava no máximo para fazer barulho, eu já acordava assim, possessa, pra falar, pai, não é possível essa TV nessa altura. E aí eu chegava na E ele fora de casa caminhando. Eu chegava já para brigar com ele, nem lá tava. Era para me acordar mesmo. Sim. Então, assim, ele sempre incentivou muito eu e meus irmãos a tá ativo, né? Sim. Ele tem essa cabeça de que a gente não pode estar parado. Certo, né? Ele fez o certo. Então, assim, eu falei, quer saber? Enquanto eu tô aqui no IBMEC, eu vou aproveitar essa oportunidade, quem sabe? Entrei lá no escritório. Apaixonei. Apaixonei. Porque é uma realidade totalmente diferente daquela que você vinha buscando, né? Assim, da moda, do que você... A vivência da sua família, da coisa texto, era o oposto, né? Tipo assim, era uma coisa num quadradinho, muito masculina, né? Nessa visão. Já tinha alguma mulher ou você era a primeira ali? No escritório, eu fui a primeira mulher. Tinha uma outra que era de outra área de seguros. Ela ficava lá, mas ela não era da parte de investimentos e assessoria. Sim. Então, eu era a única mulher no escritório. E, assim, na minha família também, meus pais, por exemplo, ainda estavam na poupança. Eles não tinham conhecimento nenhum. Então, assim, eu não tive... né, lá no escritório foi tudo uma novidade para mim. Mas em casa também, assim. Meus pais não... Eles eram, né, sempre muito focados ali no empreendedorismo, na empresa, e nunca nas finanças, assim, no mercado financeiro, até na verdade. Porque eu acredito que na época, tipo assim, eu vejo que hoje isso tem muito mais acesso a todo mundo, né? Não, era uma outra realidade, gente. Eu falo por mim, eu tenho 44 anos. Eu vou te ser muito sincera. Eu não aplico, eu não tenho, sabe assim, não é da minha geração, não é de uma geração da minha... Veio com a minha mãe, que também não tinha essa pretensão. Na verdade, eu acho que, nem sei se, né, há muitos anos atrás existia outra fonte de aplicação que não fosse uma poupança, que as pessoas vinham com essa crescente de planos da moeda brasileira que trocava, né, de tanto em tanto tempo, de fiscos. Sim. Então, assim, porque realmente... eu não me lembro do meu pai falando Nunca, disso. Lá em casa a gente nunca conversou sobre isso. Sim. Nunca conversou sobre isso. Então, assim, é realmente uma cultura que a gente está construindo ainda, né? Sim. Assim como você falou na sua casa, né? Não era uma cultura que vocês conversavam em casa, não era um bate-papo sobre o que vocês faziam em casa, né? A Amanda voltou pra casa aplicando, foi tudo, né? Tira da poupança. Eu fiquei indignada quando eu perguntei, pai, porque minha mãe, assim, era diretora financeira na empresa. Ela não ficava na parte do estilo, lidando com bancos todos os dias. Aí eu, mãe, onde você aplica o dinheiro, né? Agora eu entrei no mercado, vamos entender um pouco mais. Ah, seu pai que cuida. Eu, peraí, por que meu pai que cuida, sendo que você entende muito mais que ele de finanças? Sim. Aí ela, olha lá, eu olhei pro meu pai. Pai, onde tá o dinheiro? Tá na poupança. O quê? Mas assim, meu pai, até hoje, ele tem muita cabeça de investir em imóveis. Sim. E acho que isso é muito uma mentalidade realmente da época. Sim, né? sim, muito isso. Muito, exatamente, Amanda. Isso aqui, se a gente for pensar numa geração acima de 45, 40 anos, que é a minha, era exatamente isso. Você ter um imóvel era você ter uma aplicação boa, sabe? Era você ter uma boa aplicação. É exatamente Sem conta da galera dessa geração que ela tá falando, né? Dos nossos pais e tal. A galera tem 50, 40, 30, 20 imóveis. Assim, que foi aí, investiu. Exatamente. E assim, é questão de segurança, né? Porque no mercado financeiro, às vezes, não é tão... Assim, você tem que entrar lá na conta e às vezes a pessoa não entende, fica com medo.
Então, assim, fica parecendo que não é palpável o seu investimento. Exato. Sim. Aí meu pai, meu imóvel tá ali, esses dias ele ia comprar um galpão. Aí ele tá assim, pai, você fez a conta? Quanto que vale? Quanto que você vai investir lá? Quanto que você vai conseguir alugar? Ele não fez as contas. Eu falei, uai, mas e aí? Sim. Não é assim que as coisas funcionam. Comprar só por comprar, né? É, porque assim, tô com dinheiro parado no banco, mas não é parado. Tem várias aplicações aqui que tem potencial legal, né? Legal. Mas aí foi isso. Aí eu entrei lá no escritório e entrei como comercial, muito nova, né? Eu tava no final da faculdade. E aí, depois desse escritório, surgiu uma outra oportunidade de ir para a One Investimentos, que é onde eu estou hoje. Ah, sim. A One hoje é um dos maiores escritórios vinculados ao BTG Pactual, né? Nós somos sócios do BTG, que é o maior banco de investimentos da América Latina. Então, assim, a gente tem um suporte muito bom lá do banco. E eu entrei para a área de renda variável, que renda variável é só bolsa. Sim. E é mais masculino ainda, porque esse mercado financeiro é masculino, tem muito mais homens que mulheres. A parte de renda variável, assim, a gente conta nos dedos quantas mulheres que tem. Sim, sim. E eu entrei lá um pouquinho antes da pandemia. E aí veio pandemia, bolsa despencou. E eu já tinha uma carteira grande de clientes, né? Que eu entrei lá, eles já me passaram a carteira. Aí a gente foi para casa, clientes me ligando desesperadamente o dia inteiro, porque a bolsa começou a cair muito. Sim. Eu falei, agora que eu tenho que entender é tudo desse mercado, né? Sim. E aí aprendi muito nessa época e percebi que na Bolsa de Valores, grande parte dos meus clientes eram homens. Sim. E as mulheres, às vezes, tinham contas de mulheres, mas quem atendia era, liga pro meu marido, liga pro meu filho. Às vezes eu não sabia nem como que era a cara da mulher que era a dona da conta, só conversa com o filho. Sim. Aí foi daí que surgiu a ideia também do One com Elas, né? Que convidei minhas sócias, falei, vamos criar esse projeto de mulheres para conversar com mulheres. Ah, então foi uma iniciativa mediante essa análise toda. Foi. Em meio à pandemia. Meio à pandemia. E aí, por isso que a gente começou no Instagram, assim, postando algumas coisas, compartilhando sobre finanças, sobre investimentos. Mas meu intuito principal é fazer eventos, porque, assim, as mulheres ainda têm um certo receio, assim, às vezes, de ir no escritório, né? Ah, vem cá tomar um café para um homem ir. É muito mais fácil, assim. Agora, uma mulher, às vezes, eu chamo, assim, eu vejo que ficou mais assim... Ah, não entendo nada. É isso que eu ia falar, esse receio. Eu acho que eu ia ficar sem graça. Não, a gente fez um café esse sábado para algumas mulheres. E aí a gente comentou que ia falar sobre investimentos e finanças. Aí uma delas até perguntou para uma sócia minha aqui, mas eu não entendo nada, eu vou ter que falar? Não. Então, assim, mas o que a gente fez? A gente começou a fazer encontros leves. Por exemplo, a gente fez uma aula de yoga no meio do escritório. Escritório todo sério, que eu contei, eu cheguei lá, assim, eu já achei que ia ser julgada de começar a gravar. Falei, agora eu vou pedir para cada um dos meninos que estão saindo do escritório, assim, indo embora, para me ajudar a tirar esses móveis que eu vou encher de tapete aqui na porta. A gente tem uma sala grande, assim, na entrada. Eu vou colocar um tanto de tapete que a gente vai fazer no sábado de manhã uma aula de yoga e depois a gente vai falar de finanças. Sim. E aí a gente fez, foi super legal. Aí depois a gente fez lá em São Paulo, na arena do BTG Pactual, uma aula de beach tennis. Que legal. Então a gente tenta mesclar, sabe, experiências leves com um pouco aí de finanças e investimentos para ir trazendo as mulheres. Isso que eu ia falar, uma forma de estar atraindo, né, a galera ali para um network e tudo mais, mas no final sempre vai ter uma intenção ali por detrás. E como é que tem sido, tipo, o resultado disso? Porque eu fiquei curiosa agora, porque eu acho que eu ia chegar lá no yoga e eu ia ficar com tanto medo de alguém me perguntar alguma coisa. Eu também. Não, mas assim, a gente tenta trazer o quanto investir não é tão complicado como as mulheres sempre acham, sabe? A gente tenta trazer essa forma leve, contamos um pouco de como que funciona. Claro que ali a gente não consegue explicar tudo. Obviamente. Mas a gente consegue trazer o início e é muito bom quando você é assessorado também por uma mulher. Então, assim, como nós somos várias sócias mulheres lá dentro da One, tem vários homens, mas muitas mulheres também, muitas mulheres que estão ali se sentem mais confortáveis de marcar uma primeira reunião e, de fato, sentar para entender como que funciona, por ser outra mulher que vai estar ali explicando para ela. Com certeza. Então, assim, tem sido muito legal essa troca. E, assim, as mulheres, uma pergunta... Não existe pergunta boba. Igual, né, se você, a Amanda, mais cedo, que estava aqui, eu fui uma vez no nutricionista, ele começou a me explicar por que a molécula não sei não adianta, eu quero entender qual que é o resultado, que seja mais prático, porque eu... Com certeza, sim. Para mim, para ela pode ser bobo, mas para mim não é. Então, assim, não existe pergunta boba no mercado financeiro. É complexo quando você olha lá, mas na realidade, se a gente senta para explicar, ao longo do tempo as mulheres vão entendendo que não é tão complicado assim.
E é muito bacana, assim, eu fico muito feliz de fazer parte disso. Amanda, e eu acho fantástico isso, porque essa mudança também veio. Se a gente for pensar de um tempo atrás, a gente tinha pouquíssimos bancos, né? A gente tinha poucos bancos, poucas opções de investimento também em banco ou de empresas voltadas para o investimento. Era mais assim, o seu gerente do banco, aquela pessoa que você nunca tinha acesso, sabe? Porque o gerente do banco, normalmente, às vezes até um banco grande, como um banco do governo, alguma coisa assim, são pessoas que você nem tinha acesso, você nem sabia o nome, às vezes, do seu gerente do banco. Gente. E ele não te instruía, às vezes ele queria te vender porque tinha aquela meta mensal de vender os pacotes de investimento e tem que ser naquele investimento X, porque ele precisa bater aquela meta. Ai, que sacanagem. Mas não é, mas era fato isso, gente. Isso ainda acontece, mas assim, a gente for falar nem antigamente, de um pouco tempo atrás, era isso que acontecia. E com esses bancos mais modernos, com esses bancos digitais, com bancos maiores, no BTG, assim, vieram as outras possibilidades também, né? Sim. E o que essa geração dessas pessoas que são da minha época, elas estão conseguindo entender também essas mudanças, estão aceitando também essas mudanças, ou você percebe que essa mudança vem mais desse público novo? Não, acredito que as pessoas estão enxergando e vendo muitas oportunidades. Vou até voltar um pouquinho falando desse café que a gente fez agora no sábado, que tinha uma pessoa lá, né, uma mulher, que, coincidentemente, ela trabalhou em banco há 10 anos atrás. Sim. Ela saiu do mercado financeiro, mas aí a gente pediu para ela contar um pouquinho a experiência dela como mulher num banco. E ela falou que foi exatamente por isso que ela saiu na época, porque assim, ela tinha muitas metas. Então, às vezes, assim, a pessoa acabou de vender o imóvel, não precisava de um título de capitalização, por exemplo, mas ela tinha que convencer que era melhor ali para a pessoa. Então, ela disse que saiu por conta disso, né, de valores não compatíveis. Sim. E a partir desse momento ela se tornou só cliente mesmo do banco, né, porque ela investia lá. E ela falou assim, nem assim, conhecendo todos os meus colegas que estavam lá, eles nem não me ligavam. Então, assim, nem conhecendo as pessoas, né, que os gerentes e tudo mais. Mas eu vou até explicar um pouco antes de falar o porquê isso acontece. Os gerentes têm muitos clientes. Então, assim, é inviável que ele te dê toda a atenção igual um assessor de investimentos dá. Obviamente, sim. Né? Então, assim, não é por mal. É que eles realmente não conseguem e vão mais na demanda. E justamente os bancos têm muitas metas, né? Então, eles acabam tendo que viver isso. Mas, quando surgiu a XP, vocês sabem o que é uma plataforma aberta de investimentos? Assim, como que funciona a XP e o BTG, por exemplo? Não. É a Amanda. Que é isso, Amanda? Você ainda deu volta, eu fui direto no não. Gente, eu não sei não. Eu vou explicar só para vocês entenderem. Mas eu sei que eu pedi um cartão da XP esses dias para chegar, isso eu sei. Bom, já é um bom começo. Mas assim, só para ficar mais claro, porque as pessoas também, né, que já tinham o costume de investir em bancos, estão buscando essas alternativas. A XP surgiu como uma plataforma aberta, e a plataforma aberta nada mais é do que um shopping de investimentos, por exemplo. Se você vai lá no shopping, né, no BH Shopping tem várias lojas, você entra em qual você quer. Agora, uma plataforma aberta, você entra lá, tem investimentos de várias instituições. Então, eu posso entrar na XP, vai ter investimentos do Itaú, vai ter investimentos do Bradesco, vai ter do Banco do Brasil, vai ter de casas. Hoje tem muitas casas independentes que têm investimentos próprios, né? Então, tem muitas opções. Enquanto se você investe no Itaú, você vai ter só do Itaú. Se você tem conta no Banco do Brasil, só do Banco do Brasil. Mesmo com essa coisa dessa digitalização das contas e afins, hoje no aplicativo desse banco convencional eu vou ter acesso a coisas do banco. Exato, aos produtos do banco. Entendi. Assim, eu vejo que eles estão tentando mudar ao longo do tempo, né, para correr atrás, realmente para ficar junto aí das outras plataformas. Que eu acredito que eles sentiram um baque, né? Demais. Considerável. Eu também acho. Clientes. Também acho foi isso. Tipo assim... Isso vem vindo muito, né? Foi forte. E vem até antes da pandemia um pouquinho, né? Eu acho que na pandemia as pessoas tiveram tempo também de estudar, de aprofundar, de entender, de ouvir lives, de pedir outras pessoas. E aí as pessoas falam, poxa, deixa eu ver. E eu acho que foi pela praticidade também. E também aquela coisa, né? Foi na pandemia que a gente começou a sentir, primeiro, os efeitos financeiros e, segundo, a falta da garantia daquele dinheiro que talvez fosse importante naquele momento para muitas famílias, né? E aí o investimento veio com uma importância enorme. Eu acho que essa pandemia trouxe vários aprendizados para a gente, né? Em todas as áreas, né? Nós não podemos reclamar de tudo, não, porque foi um desastre, mas eu vejo que teve a gente saiu meio transformado reflexos mesmo. meio positivos. Sim. E assim, antes o banco não tinha concorrência, então eles colocavam as taxas que eles queriam, basicamente. E quando veio, por isso que a XP foi um baque, assim, porque a XP veio com muitas taxas melhores e com várias opções.
a mais. Então, as pessoas pensavam, por que eu vou continuar no Itaú? Por que eu vou continuar no Bradesco? Se na XP eu tenho mais opções e tenho taxas melhores. Com certeza. Tipo assim, então começou essa mudança. Só de ter vindo com aquele argumento básico, às vezes, das taxas de transferência, de anuidade, isso tudo, sem ter que entender muito de finanças, a galera já tinha uma decisão muito clara ali para fazer. E sabe o que eu venho percebendo? A galera jovem também já vem com essa outra mentalidade, assim, que é diferente da nossa, da questão do... A gente cresceu nessa questão do imóvel, eles já estão crescendo na questão do investimento. Eu falei com a Ana, até num programa aqui, minha filha tem 13 anos. Na escola dela, está no 8º ano. Tem a matéria de finanças, empreendedorismo e finanças. Sim. Então, assim, e é uma escola tradicional, católica, aqui de Belo Horizonte. Então, assim, já está dentro das escolas, sabe? Sensacional. Inclusive, ela pegou recuperação. Tá precisando conversar com a Amanda. Papo com a Amanda. Gente, isso é sensacional, porque, assim, a gente forma na escola, né? A gente não sabe nada de finanças. Concordo. E, assim, os pais, como não tinham tanta instrução nesse sentido, eles até não sabiam. Meu pai, ele tentava, mas, assim, de um jeito que me deixava com raiva, assim, às vezes. E você conseguiu desenvolver isso dentro da sua casa? Então, meu pai tem uma cabeça ainda muito fechada. Eu tento conversar, assim, ele fala, filha, eu não vou mudar, você vai fazer diferente, eu sei que você vai fazer melhor. Mas eu tenho já esse pensamento, e pra mim, na idade que eu tô, eu não... Mas eu olho pra ele, ontem mesmo até... Tava falando sobre isso nas redes sociais, porque eu fui visitar um apartamento que eu tô querendo comprar. E aí eu tava falando da diferença entre comprar e alugar um imóvel. Se você olha financeiramente, hoje, se você investe em fundos imobiliários, por exemplo, você pode ter um retorno, em média, de mais de 1% ao mês líquido de imposto de renda, e você não tem trabalho nenhum. Por quê? Quando você investe em um fundo imobiliário, é como se... Vamos supor aqui um exemplo bem prático. Um fundo imobiliário de shopping. Aquele fundo imobiliário tem um gestor, que é basicamente a pessoa, né, que vai fazer a gestão do fundo. E aquele fundo imobiliário você consegue ver exatamente quais shoppings ele tem. Vamos supor que ele seja dono do BH Shopping e do Diamond. Então, você sabe exatamente o que você está comprando, aonde está o imóvel, o que é. Aí, aquele fundo, ele é obrigado a distribuir, no mínimo, 95%, ou seja, quase tudo, do que ele recebe dos aluguéis. Então, as lojas vão pagar os aluguéis e ele vai distribuir isso para os cotistas. Você concorda que você não vai ter trabalho nenhum? Concordo. Se uma loja devolver lá o aluguel, você não vai precisar. Vai ser o gestor que vai lá e vai alugar para outra pessoa. Sim. Quando você tem o seu próprio imóvel, se o inquilino não paga, no final do mês, você que tem que correr lá atrás dele para cobrar. Com certeza. Então, assim... E, além disso, os fundos imobiliários hoje têm bons fundos pagando acima de 1% ao mês líquido de imposto. Agora, um imóvel, geralmente, fica ali na faixa de 0,5% ao mês, né? Vai depender ali do imóvel, da localização, etc. Mas, olhando financeiramente, faz mais sentido investir em fundos imobiliários. Com certeza. Só que eu concordo também com a ideia do meu pai da diversificação. Tem que ter, na minha visão. Porque, assim, você tem o seu imóvel, principalmente se é para morar. Eu acho, assim, aquele sentimento de ser seu, né? Assim, se... Eu tô nesse impasse, minha filha. Tem 2 anos já, não sei o que eu faço, mas tô no aluguel ainda. Mas, assim, tem pessoas que não importam, mas para algumas é muito... Igual pro meu pai é muito importante. Ele sente assim, é meu, eu posso... Enfim, às vezes reformar, fazer do seu jeito. Então, não é só sobre o dinheiro, né? Isso que eu quero trazer aqui. A gente tem que pensar em outras variáveis também quando se fala de investimentos. Tanto que o investimento ele tem que ser bom para você, com seus objetivos e, né, com o que você está buscando de acordo com o seu perfil. Então, não adianta. Se sua amiga virar e falar assim, olha, esse investimento é muito bom, é bom para ela. A gente tem que sentar e ver se é bom para você também. Legal, esse ponto é muito bom, porque eu vejo muita gente na internet justamente usando da expertise que tem e tudo mais, e é como se fosse uma coisa para todo mundo, né? Exato. Então, eu nesse impasse do compra ou não imóvel, eu quero comprar. Essa é a minha opinião. Hoje eu quero comprar, eu estou trabalhando e caminhando para isso. Aí eu caio lá num negócio, comprar ou alugar. Aí a pessoa tá metendo pau em comprar. Eu vou ler o comentário, ele tá metendo pau em não sei o quê. Aí eu penso, pera, é diferente. Às vezes não é o sonho dessa pessoa, ela ter a casa dela, ela decorar a casa dela, ela não sei o quê, ela quer viajar, ela vai sumir, pipipipopó. Então, eu vejo muito isso, porque a galera só tá lá, ação tal, coisa tal, oportunidade tal. E meio que o efeito manada, né? Sim, só que o tiro pode sair pela culatra. Demais. E assim, às vezes o seu imóvel, por exemplo, que você vai comprar, ele tem também uma perspectiva, eventualmente, de valorizar mais do que um fundo imobiliário. Não dá para pesar dessa forma. Por isso que é um perigo muito grande mesmo, assim, de você investir ou fazer qualquer decisão sem entender 100% o motivo de que você está fazendo aquilo. Sim. Porque muita gente hoje fala na internet, compra isso, compra aquilo, não explica por quê. A pessoa vai lá e compra. Igual aconteceu na pandemia com Via Varejo, com Cogna, algumas ações que
muitas pessoas compraram por efeito manada, depois despencaram, muitas pessoas perderam muito dinheiro. E assim, quando você sabe o porquê você está perdendo, ok. Eu, por exemplo, o Via Varejo, eu gostava da empresa, investia, eu sei todos os números, sei tudo que ela está passando, tudo bem. Porque se ela cair, eu vou saber o porquê que eu estou perdendo. Agora, se você não sabe, se alguém te mandou comprar e você comprou sem ter alguma informação, aí é muito dolorido, né? A Amanda tá falando, tá igual eu procurando meu cunhado, porque eu falei, tá parecendo aqui que tá vermelho e eu não tô entendendo o que é isso, que dinheiro é esse que tá aqui. Mas entendo super e imagino que é mais comum do que a gente imagina, porque realmente eu ouvi tudo isso que você tá falando. Amanda, se a gente tá falando aqui, a gente já falou de fundo imobiliário, de bolsa de valores e tal. Aí a gente vai fazer aquela pergunta. Para você ser um consultor de investimento, é meio que médico, é uma especialidade, ou você precisa saber de toda a gama de investimento? Ou é muito assim, investir em imóveis é o consultor tal. Eu já vi que você sabe de tudo. Pergunta. Porque, por exemplo, hoje as cripto, eu não sei o quê, o nananã. É exatamente isso. É porque é muito amplo. Assim, eu sou da... Porque é igual assim, médico, ortopedista é especialista no joelho, no pé, no dedão. Na área de finanças também é assim? Ou vocês precisam saber de tudo e é um consultor para todo tipo de investimento? Ou como funciona no mercado? Então, tem de tudo. Tem alguns escritórios que o assessor, ele faz todo o atendimento ao cliente. A maior parte dos escritórios tem uma mesa de renda variável, que são aquelas pessoas que são especializadas em ações. Sim. Uma mesa de renda fixa com as pessoas que são especializadas em renda fixa, previdência, fundos de investimentos, offshore, se a pessoa que abre uma conta lá fora, né, entre vários outros investimentos nessa linha. E o comercial, que é aquele que vai ficar em contato com o cliente no dia a dia. Então, assim, eu vejo que é muito importante ter esse modelo, que é o que tem hoje na One Investimentos. Porque, assim, se você... Quem sabe tudo não sabe nada, né? Se eu sou comercial, eu fico na rua, ali visitando o cliente, eu não estou acompanhando a bolsa. E a bolsa, assim, é muito... o tempo inteiro ali movimentando. Então, se acontece alguma coisa e eu não vejo na hora, eu posso perder o time de algum movimento para o meu cliente. Sim, sim. Então, se eu tenho um comercial na One, ele vai ter uma pessoa que também atende aquele mesmo cliente na renda variável e uma outra pessoa na renda fixa também para ver oportunidades ali de outros investimentos. Mas o mercado tem várias, assim, uma pessoa pode ser um assessor, pode ser um consultor, que é diferente também. Você dá consultoria e você dá assessoria. A consultoria, ela é paga, a assessoria não. Por exemplo, para investir na One não tem nenhum custo. Se você busca uma consultoria, aquele consultor ele vai te cobrar ali uma taxa para, né, te dar ali a consultoria. Ele vai te ensinar para que você possa fazer. Basicamente, ele vai te dar a consultoria, mas aí você vai lá e faz as movimentações. Você não tem que estar numa instituição específica, por exemplo. Ele pode te dar consultoria no Banco do Brasil, no Itaú, ou aonde você estiver. Agora, na assessoria, ele faz, só que tem que ser lá. Exatamente. Nós, da One, somos vinculados ao BTG. Tem vários escritórios que são vinculados à XP, tem vários que são vinculados ao Safra. Então, assim... Hoje, a gente está até abrindo uma gestora que também é diferente, né? Uma gestora de recursos, porque tem clientes que gostam de saber ali o que está sendo feito a todo movimento na carteira. Vamos supor, Ana, vamos comprar essa ação tal porque tá boa. Paula, vamos vender essa porque não tá mais legal. Então, a gente liga sempre para o cliente na assessoria. O cliente é obrigado a dar o aval em todas as movimentações que a gente faz. Sim. Agora, na gestora, não. A gente está até abrindo a gestora para isso, porque tem alguns clientes que são tão corridos no dia a dia que eles não têm tempo. Então, às vezes, assim, tá viajando, eu ligo, não consegue me atender. Ele prefere pagar uma taxa de gestão para colocar o dinheiro lá e dar liberdade para a gente fazer o que a gente quiser. Legal. Então, tem esses dois modelos também dentro da One. Enfim, no mercado tem vários. Tem pessoa que é analista, então cada um... tem ali tem várias opções aí dentro do mercado financeiro. E a gente falou também de uma coisa interessante para as pessoas ouvirem aqui, saberem, né, principalmente, que se a gente está falando assim, compras de apartamento, a gente está falando muito de valores muito altos. Para se tratar de investimento, ainda tem essa teoria também, sabe? Essa coisa que fica, não, eu não vou investir porque eu não tenho muito dinheiro para investir. Eu não vou investir porque eu tenho de reserva, não é muito. E aí, às vezes, as pessoas acham que é milhões, que tem que ser um valor exorbitante para você começar a investir. Existe isso ou não? Fala assim, com quanto a pessoa poderia começar a tentar, pelo menos, fazer esse trabalho de investimento? Existe esse número? Muito importante falar isso aqui, porque assim, é o maior mito de mercado mesmo, né? Não comecei ainda porque eu tenho pouco.
Com R$30 você já pode começar a investir. E você começa a investir no Tesouro, por exemplo, que é o investimento mais seguro que tem no país, que é a dívida do governo, que é mais seguro do que a poupança. Sim. Então, assim, com R$30 você já tem várias opções dentro ou do Tesouro ou de outros fundos de investimentos. Tem fundo, por exemplo, até de renda variável, de criptomoedas, que você investe com R$1. Então, não tem desculpa. Com muito pouco aí você fala 30 porque é do Tesouro, mas realmente tem um fundo no BTG que com R$1 você já consegue investir. Olha que interessante, gente. Mas realmente é um mito muito grande mesmo. E eu vejo que é duas coisas. Essa questão de achar que precisa ter um valor muito alto para aí você começar a investir. E também aquela pessoa que às vezes inicia um investimento, mas sem saber que antes dele você precisa se resguardar de certa forma, né? Porque não é uma coisa que você tira e coloca igual o Pix ali, por exemplo. Então tem coisas que vão precisar de um tempo mínimo e coisas, né? E eu vejo que a galera quer uma coisa meio que tipo... imediatista, sei lá, vou pôr R$1.000 aqui, daqui 15 dias eu preciso tirar, eu preciso tirar, né? Então o buraco é mais embaixo nesse sentido, né? Que eu vejo que tem muito disso lá, os diazinhos, os prazos, os até mesmo anos, né? Análise de anos para que você consiga obter seu resultado. É por isso que tem duas coisas muito importantes na hora que você vai começar. Primeiro, entender qual que é o seu perfil de investidor, né? Porque dentro de cada perfil tem uma indicação de um percentual diferente para cada classe de ativos. Quando eu falo classe de ativos, né? Renda fixa, renda variável, multimercados, investimentos internacionais, etc. Então, primeiro, entendendo o seu perfil, antes de tudo, pode ser arrojado, moderado ou conservador, você vai precisar de montar a sua reserva de emergência. Sim. Né? Que a reserva de emergência são aqueles investimentos com liquidez e com segurança, que você vai conseguir retirar no dia que você precisar e que vai ter uma volatilidade muito baixa, né? Investimentos ali de renda fixa. Então, é melhor você colocar na conta investimento, né, um dinheiro que eventualmente você não vai precisar naquele momento, mas que em algum momento você pode vir a precisar, do que deixar na sua conta. E aí você coloca nesse investimento com liquidez e com segurança. Que seria aquele renda fixa que a gente encontra lá com resgate imediato, por Exato. exemplo. É um CDB do banco com liquidez diária. Isso eu sei fazer, tá? CDB é a única coisa que eu sei fazer. Eu também. Não, mas hoje eu fiquei indignada porque eu entrei em um banco que eu sempre falo com as minhas amigas, eu ajudo vários, assim, que estão em vários bancos, não só no BTG, né? Sim. Aí eu entro lá na plataforma do banco, por exemplo, eu tenho o Inter aqui, tenho o XP, tenho vários outros, entro lá para ver o que tem. Aí as taxas caíram um pouco aí do CDB, aí eu entrei lá e falei, não, porque antes eu sempre falava para colocar no CDB com liquidez diária. Sim. Hoje, por exemplo, tem fundos D+1, por exemplo, que você tem resgate em um dia, que estão entregando uma rentabilidade melhor e que investem em renda fixa. Então, gente, pega meu celular ali rapidinho. Tem que tirar de um e tem que pôr no outro. Mas assim, depende de cada banco. Cada banco tem uma taxa diferente, então é importante a gente olhar, né, se o CDB está valendo a pena ou não. Sim, justo. Amanda, mas assim, a gente está falando muito de grandes bancos, importantes bancos e tudo, mas uma coisa que veio também à tona de um tempo para cá foram os golpes financeiros que as pessoas vêm tomando também. Sim. Isso aí tem matéria no Fantástico direto, tem matéria naquela Record, aquele programa Domingos, direto eles falam sobre algum fundo de investimento, não sei se nem é chamado de fundo de investimento, não sei se é esse não, mas alguma pessoa, o fulano que foi preso porque deu golpe, disse, e que aí é feito cascata, é feito pirâmide, é mais ou menos isso que eles falam, assim. E aí também, isso ao mesmo tempo que a gente vê que o mercado financeiro está crescendo, as pessoas mais conservadoras também voltam com esse pé atrás de falar, poxa, mas e se acontecer? E se isso também for, mas sabe? Tipo um fundo fake? Não, eu não sei, essas coisas assim, eu acho que são... não sei se é pirâmide que fala essas coisas assim, das pessoas investirem com alta rentabilidade, sabe? Entendi. Assim, e que aí, quando você vê, não está baseado nem vinculado a banco, sabe? Essas coisas que também as pessoas correm grandes riscos e aí queimam um pouquinho o mercado, né? Que as pessoas ficam naquela insegurança. Acontece isso mesmo? Gente, não existe almoço grátis, é a frase que eu mais falo para os meus clientes quando eles chegam. Alguém me ligou, tem uma rentabilidade X aqui que está muito atrativa. Saiba que toda rentabilidade atrativa ela vem junto com o risco também mais elevado. Né? Tem até aquele gráfico que quanto maior a sua disposição a correr risco, maior a sua possibilidade de obter maiores retornos. Então, assim, existe sim, infelizmente, tem muitas pessoas, né, que aproveitam, às vezes, de ter também várias outras que não têm conhecimento, né, e agem de má fé. Então, é muito importante você sempre ver a qual instituição aquela pessoa está vinculada, procurar entender mais sobre o escritório que ela está vinculado, né? E eu vejo que investimentos vai virar commodity.
Não adianta, assim, os grandes bancos estão correndo atrás disso. Então, o que vai perdurar no longo prazo é realmente a confiança que você tem na pessoa que está te assessorando. Legal. Às vezes não tem... às vezes nem é questão de pirâmide, mas igual, tem pessoas, sim, que agem de má fé na hora de indicar um investimento que vai beneficiar ela mesma ao invés do cliente. Sim, perfeito. Exatamente isso. Então, é importante você sempre ter muita confiança naquela pessoa. Então, às vezes, assim, no BTG pode ser que às vezes tem um produto na XP ou em outro banco com uma taxa melhor. Mas o meu cliente, a partir do momento que ele confia na nossa assessoria, ele não vai trocar por conta de, às vezes, uma taxinha aqui, outra ali, com toda certeza. Porque isso é o mais todo importante. também, né? É o todo também, é a confiança, né? É o principal. Então, assim, tomem muito cuidado, né? Todo mundo que está aqui ouvindo, toma muito cuidado em quem você vai confiar. Não existe isso de alta rentabilidade sem risco. Sim. Então, muita gente perdeu muito dinheiro, né? Assim, tanto agora, até nas criptomoedas também. Muito. Isso eu tenho acompanhado um pouco mais de perto, porque meu namorado, ele entende mais, então ele fala isso na minha cabeça o dia inteiro. Então, isso eu sei que rola muito, né? Tipo assim, das moedas não serem, de fato, aquilo que elas são, não terem o objetivo que, de fato, elas dizem ter. A galera mete grana e até esse poder de manipulação do, tipo assim, induz um monte de gente a comprar falando que ela tá subindo, mas quem tá fazendo ela subir é a mesma que vai fazer ela descer. É isso que é engraçado, porque assim, a pessoa ela conta depois que já aconteceu. Então, investimento passado não é garantia, retorno passado não é garantia de retorno futuro. Então, assim, se já aconteceu, a chance de dar aquele pico de novo, né, é muito pequena, assim. Sim. Então, assim, tomem muito cuidado com isso, em quem vocês vão confiar e sempre desconfiem de altos retornos. Porque, assim, se tem um retorno muito alto, vai ter um risco também. Sim. Perfeito. Muito bom você falar isso, porque ainda mais que essa coisa de internet... inclusive, estava até rolando aquela polêmica de aposta, de não sei o quê, de nananã. E eu sempre falo, galera, nada cai do céu. Muito menos dinheiro. Exatamente. Muito menos dinheiro. Então, e o povo entra de cabeça. Outra coisa que eu gosto de falar, assim... A gente ganha dinheiro com o nosso trabalho, né? O investimento, ele vai fazer o seu dinheiro trabalhar por você. Mas, assim, as pessoas que realmente ganham muito dinheiro com investimento são poucas. Assim, não adianta. Às vezes, você olha lá na internet e vê um cara que ficou milionário, bilionário, com determinado investimento, você fica sonhando em cima daquilo. Exato, com certeza. Né? Então, assim, eu falo com os meus clientes, vamos fazer o nosso dinheiro trabalhar para a gente da melhor forma que a gente consegue aqui, né, de uma forma segura, porque o nosso objetivo é cuidar de pessoas e preservar patrimônio. Assim, eu não quero fazer loucura com a carteira dos meus clientes. Então, assim, hoje até surgiu uma oportunidade de investimento com uma taxa muito atrativa. Tem um risco, que o risco é, por exemplo, até falando da empresa aérea, da Azul, então o risco do investimento é da empresa quebrar. Mas o retorno é de 20% ao ano. Então, assim, Azul quebrar em 2 anos, assim, depende, né? Eu não acho que vai acontecer. Eu realmente confio, mas mesmo assim, é uma empresa aérea, tem o risco. Então, máximo 1% da carteira do meu cliente. Eu não vou passar disso. Então, assim, eu coloco um percentual bem pequenininho, que é um retorno muito bom. A não ser que ele fale, não, quero meter bala nisso aí, que eu tô vida louca. E aí você vai fazer o que ele pede. Não, é porque pode, né, uai? Pode, mas assim, eu tendo sempre a ser bem conservadora, assim, porque... Né, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Não, eu acho também que são pequenos passos, né? Tipo, você tá começando bem, você tá pegando agora amor pela coisa, você tá aprendendo, você tá não sei o quê, nananana. Imagina ali no auge dos 26 anos, acontece alguma coisa que, te desanima, sendo que às vezes você poderia ter resguardado um pouco mais, amadurecendo todo o seu conhecimento, que já é nítido que ele é, tipo assim, está bem aflorado, pra lá na frente, quem sabe, né? Você não vai ter um outro pensamento ou um outro posicionamento com relação a isso, do que agora você fala, não vai, não sei, pode ser. Você arriscaria, não sei. Acho que é um monte de questão que você coloca ali na hora que você está negociando com a pessoa. Amanda, agora, eu tenho uma curiosidade, assim. Eu falei com meu marido outro dia sobre isso, em relação a isso. Antigamente, a gente via bolsa de valores, só aqueles homens, aquele mar de homens, todos com telefones, você lembra? Aquelas coisas de filme. É verdade isso? Como é que chama aquele filme do Will Smith? Do Will Smith? Eu acho que é. Sabe, que ele tá com o filho, que ele começa a investir, a procura da felicidade. E tem outros também, não era um negócio de investimento, e também tem um que era, eu acho que é esse, a grande aposta que fica. Como que hoje funciona assim? Você sabe, por exemplo, você falou essa questão da Azul. Como é que você chegou a essa informação para você? Porque antigamente eu lembro daquele, pelo menos nos filmes eram assim. Era aquele mar de gente embaixo, aquele tanto de televisão em cima, e as pessoas tinham que acompanhar e ficava ligando e tal. Gente, a gritaria que gritando, era, né? Não era? Era uma coisa muito absurda, né? E aí... Acho que a internet trouxe um silêncio para como esse universo. Como é que chega essas informações para vocês? Tem que ficar realmente muito antenado em várias telas, vários computadores? Ou
ou tem uma linha agora de raciocínio diferente? Existem ainda os telefones? Assim, antes a gente realmente... A gente não, né? Porque eu não... A gente. Eu. Ah, mano, tá ótimo, né? A gente tá igual a Paula, já te vejo da minha idade. Mas, enfim, meus avós, por exemplo, meu avô, ele investiu em ações há muito tempo atrás. E ele realmente ligava. E ele tinha em papel, né? Tanto que quando eu fui transferir as ações dele para o BTG, ele estava em ação no papel, eu tive que mandar para o banco. Então, assim, é um pouco burocrático. Mas, assim, se a pessoa perdia o papel, acabou. É mesmo? Antes era assim. Que isso? E hoje não, né? Hoje, assim, você tem lá a sua conta e, assim, as informações chegam sempre... Claro, a gente acompanha a tela o dia inteiro. Eu era da mesa, hoje eu estou na outra parte, que é de estratégia. Mas todo o tempo que estava na mesa e as pessoas que estão lá hoje ficam o dia inteiro olhando para a tela, vendo as cotações. Mas as oportunidades vêm muito também por parte do banco. Porque lá no banco tem os analistas que, de fato, estudam as empresas. Nós, como assessores, a gente não pode indicar... Por exemplo, eu não posso fazer um estudo de uma empresa e indicar por conta própria. Entendi. O analista, ele faz o estudo... Eu pego aquele estudo, vejo se ele está indicando compra ou venda. Por exemplo, eu não posso indicar uma ação que o banco está recomendando venda. Não posso indicar que o meu cliente compre. Sim, então, o analista está indicando que ele compre, né, que ele venda, e eu não posso fazer o contrário. Então, o banco disponibiliza todas essas análises, relatórios, tudo para a gente. Além disso, essas oportunidades de operações... Né? Então, quando tem essa operação de azul de hoje, por exemplo, entre outras, o banco manda e a gente vai olhar ali dentro dos clientes que a gente tem, o que faz sentido para cada um. Aí a gente liga ou manda o WhatsApp. Hoje os clientes têm nosso WhatsApp pessoal. Então, assim, tem uma proximidade muito grande mesmo, assim, né? Então, a gente manda o WhatsApp ou liga. Mas para fazer a operação tem que ser na linha gravada ou e-mail. Ainda tem o telefone. Ainda tem o telefone, só mudou a forma, entendeu? E tem até uma questão de aprovação também, né? Do tipo, você ter que ir lá e aprovar aquilo que a pessoa tá sugerindo. Isso. Então, tipo, nada acontece sem autorização. Nada. Na assessoria, não. Sim. Tem a ligação, mas não é daquele jeito, né, Paula? Entendi, você imaginou não é aquela gritaria. A Amanda não bate no coleguinha do lado, né? Mas imagina ela essa lady com o telefone aqui batendo no coleguinha, gritando, empurrando o outro, tampando o outro. Amanda, agora deixa eu te fazer uma pergunta que eu devia ter perguntado naquela hora dos imóveis e acabei que não falei. Quando se fala de imóveis, a gente já acaba falando e pensando diretamente em financiamento, que eu sei que é uma coisa muito confusa também, um assunto muito polêmico, né? Você vai pagar a sua vida toda, 30 anos, 35... Como é que funciona? Como é que você parte para decidir se é um financiamento, se não é? Eu acho isso uma grande loucura, né? Voltando aí no assunto. A jovem procurando um lar, então também é um assunto que me assombra bastante. E fico sendo bombardeada de várias informações, porque cada um tem uma opinião diferente. Ontem eu até estava falando sobre isso, porque eu fui justamente fazer o conteúdo sobre imóveis e eu não sabia, porque a gente não trabalha com essa parte de financiamento. Então, eu não sabia quanto que os bancos estavam cobrando pelo financiamento. Sim. E aí, um colega até falou que era em torno de 9% a 10%, que foi o que eu coloquei de base. Então, hoje, tendo a Selic próxima de 13,75%, se você faz um financiamento, de fato, a 9 e 10, claro que tem que considerar todos os custos, né, que você vai ter, que é o custo efetivo total do financiamento ali, as taxas e tudo mais. Aí tem que ver quanto que ficaria, de fato, essa diferença ao longo do tempo. Então, assim, eu não sei se eu vou saber, porque você tem que sentar, fazer essa conta do financiamento. Às vezes tem consórcio também, que algumas pessoas optam, ou pagar à vista, às vezes tem o desconto, pagando ou não à vista. Entendi. Então, vai depender muito, né, da pessoa, da taxa que ela vai conseguir no banco, porque depende da sua renda também, quanto que você vai conseguir de financiamento. Mas no banco de investimentos a gente não faz. Entendi. Então, por isso que eu não sei exatamente quanto que está sendo negociado isso no mercado. Inclusive, chamei um colega meu da corretora, né, que a gente foi lá olhar, eu falei, vamos fazer um conteúdo Me ajuda! Eu gravei ontem sobre a parte de alugar ou comprar, eu sei. Agora, essa outra parte, você sabe mais que eu. Vamos lá na banca, a gente vai gravar sobre isso amanhã. Não, perfeito. Eu perguntei mesmo porque, na verdade, o que a gente acaba entendendo é isso. São casos que são individuais. Não tem uma regra. O que é pra mim não vai funcionar pra Paula, que às vezes pode ser que não funcione pra você. Eu e por aí vai. Você nunca tem que tomar cuidado com isso, de não pegar ali uma dívida realmente que vai pesar por um longo prazo, né? Então, assim, tem que ver muito o que tá dentro ali do seu momento de vida, de fato. Então, tem pessoas, às vezes, que assumem responsabilidades que
pesam ao longo do tempo, então não acho que é saudável também. Com então, certeza, tem que com certeza. realmente olhar essas questões. Você acha que essa questão das mulheres estarem voltando um pouco mais agora para o investimento, obviamente, que a gente tem visto mais também, a questão é essa também, eu acho que é aquele machismo estrutural, eu acho que a gente cresceu com ele. A mulher não tá voltando, nem foi. É verdade. Agora que a mulher tá indo, tá certo. Nem foi. Agora que a mulher tá entrando, tá indo, tá certa. Agora que a mulher tá indo, você acha que veio muito essa questão desse machismo estrutural, porque realmente, assim, o dinheiro vinha do homem, né? A obrigação financeira da casa era do homem. Então, assim, se ele tinha que investir, tinha que ser o homem, né? E a gente entendeu que veio quebrando, e eu acho que as mulheres estão começando a vir também pensando no futuro. Você acha que essa questão da previdência, do futuro, está pegando um pouco mais, uma vez que a previdência está passando por um momento muito indefinido, assim, né? As pessoas não sabem com que idade elas aposentam, como elas aposentam. E aí veio a pandemia também e mostrou que no momento que você mais precisa do seu dinheiro é o momento que você não vai ter ele. Exatamente. Às vezes, quando você está mais velho, que é o que você vai precisar realmente usar o dinheiro que você trabalhou a vida inteira, é o momento que você não vai ter, porque a aposentadoria hoje em dia virou uma incógnita, né, para todas as pessoas. E aí as pessoas também voltaram agora para esse olhar, inclusive as mulheres. Assim. Aconteceu esse boom também das pessoas começarem a se preocupar pensando no futuro, ou você acha que é uma coisa mais imediatista? Não, eu vejo que é muito pensando no futuro mesmo. Assim, as mulheres preocupando mais também com elas, no sentido de... tem até uma pessoa que foi lá na UAN, uma mulher, se interessou e depois ela chegou e falou, gente, eu recebo meu dinheiro, eu trabalho pra caramba, recebo... E ela nem tem a conta dela e o marido investe, não. Ela manda o Pix pro marido. Eu falei, mas quanto que você tem? Aí ela não sabia. Às vezes eu quero fazer um procedimento estético ou quero pagar alguma coisa pro meu filho, eu tenho que pedir meu dinheiro de volta. Então, assim, as mulheres se preocupando com elas e, claro, preocupando com o futuro. Assim, você, né, tá ali num casamento super saudável, mas você nunca sabe também o que vai acontecer. Com toda certeza. Se em algum momento, enfim, né, não vai mais dar certo ou... enfim, tem que tomar todo esse cuidado. E quantas vezes isso não já aconteceu e a mulher ficou totalmente desamparada. Exatamente. Eu sou totalmente contra isso, juro, pelo amor de Deus, mulherada. A gente falou aqui, inclusive, com a Sara Costa, você lembra ela contando a história da mãe dela? Sim. Que ela morava e o pai dela tinha, e que de repente ele saiu e a mãe dela nunca trabalhou, nunca tinha nada. Então, assim, ela não sabia, lógico que a gente está falando de um tempo atrás, mas assim, ela não sabia por onde começar, sabe? Falar assim, poxa, é exatamente isso. A gente não espera que nada de ruim aconteça na nossa vida, mas pode acontecer. Em questão de prioridades, assim, eu vejo na minha casa, por exemplo, meu pai pilota. Então, para ele, comprar uma peça de avião é barato ali, é dentro do que ele, né, o que ele gosta, é o mundo dele. Agora, para minha mãe comprar um vestido, que hoje a gente sabe que não tá nada barato, sim. é um absurdo. Ele fala, não, mas você vai gastar isso no vestido. Vai lá, mas você vai gastar isso numa peça de avião. A peça é muito mais cara do que o vestido. Mas aí a conta lá conjunta dos dois, né? Então tem que os dois ficarem se explicando. Aí eu falo, gente, mas esse negócio de conta conjunta não existe pra mim mais, não. Não, pelo amor Já de passou Deus. da época. Porque assim, o marido pode até te ajudar, te dar opinião, mas você ficar dando satisfação, fala, mãe, você trabalhou a vida inteira, você tem o seu dinheiro e você tem que pedir meu pai pra comprar um vestido? Sabe o que aconteceu na época dos meus pais? Meu pai, na época que casou com a minha mãe, ele agiu de má fé. E ele casou de separação total de bens porque ele não tinha intenção de continuar casado com a minha mãe. Minha mãe estava grávida de mim e tudo mais. Isso foi tão bom, a má fé dele naquele instante, hoje, a longo prazo. Minha mãe fala, hoje, meu agradecimento para ele é isso. Porque ele acabou, assim, rascando de dívida, teve coisa da empresa, pipipipopó, nanana. Separação total de bens. Ela tem o dinheiro dela, a conta dela, o nome dela. Ele tem o dinheiro dele, a conta dele. As dívidas dele? As dívidas dele. O nome dele comprometido. Então, obviamente, tipo assim, lá no casamento saudável, graças a Deus, minha família, mas, tipo assim, cada um no seu canto. E uma coisa que, graças a Deus, eu nunca vi lá em casa foi isso. Nunca vi minha mãe pedir um centavo pro meu pai. Muito pelo contrário. Teve vezes dela ter que ir lá e, não, eu vou fazer, eu vou dar. Porque ela sempre teve o dinheiro dela. Tipo assim, pra gente, comprar roupa, festas, essas coisas. Nunca ouvi minha mãe pedindo, ai, por favor, brigando, implorando. Nunca. E que é uma coisa que acontece muito. Muito. E outra coisa, casamentos acabam por dinheiro. Né? Vamos combinar, né? Não é só por falta de amor que acaba casamento. Brigas financeiras acontecem muito, né, gente? Muito. Tem um ditado que fala que o dinheiro sai pela porta, o amor pela janela, né? Porque isso acontece realmente. A gente sabe que essa questão financeira, ela engloba o psicológico de uma forma total na família, né? Total. A gente fala até no mercado que
você ter esse emocional, né, essa inteligência emocional é até mais importante do que você entender de fato sobre os investimentos. Porque isso, assim, bagunça a cabeça da pessoa, né? Se você não está bem ali financeiramente, ou está passando por certas dificuldades, ou até, né, já vi pessoas, clientes, assim, mulheres deles me falam, Amanda, ele não pode investir em bolsa porque ele se envolve muito e psicologicamente não é bom. Então, assim, o seu psicológico tem que estar muito bom nesse sentido, né? Você não pode deixar se abalar. E, assim, as mulheres, elas estão cada vez mais também querendo, né, ter as suas coisas, conquistar as suas coisas. Isso é muito legal. Nem é só, assim, por conta do dinheiro, mas, assim, né, realmente... A gente descobriu que a gente não precisa pedir nada pra ninguém. Então, eu acho que é meio que esse é o pensamento, entendeu? Tipo, eu te amo, eu te adoro, nós vamos criar família, nós vamos ter filho, tá tudo certo. Agora, eu ter que te pedir pra comprar uma roupa que eu quero, eu fazia isso com meu pai. Agora, entendeu? Eu acho que é isso que tá acontecendo. E graças a Deus, né? Eu fico muito feliz com isso, porque é muito bom. Vejo amiga minha ganhando muito, aí ganha mais do que o namorado, e ganha mais que os amigos. E eu fico rindo, de orelha a orelha, assim. Eu falo, graças a Deus, gente, porque antes isso não era uma coisa palpável. Eu acho que a independência financeira feminina é muito importante. Eu acho que sabe, uma das coisas principais, eu acho que quando a mulher entende que ela pode ter a independência financeira dela, ela começa a entender que ela pode ter a independência no todo, toda. Né? No todo. No todo. É o todo, né? Porque o dinheiro, uma coisa eu vejo que é o que prende a gente, né? né? Tipo, então, meu pai que pagava, depois fulano que pagava. Aí, a gente foi criado que você tem que sair, o homem, ele tem que pagar, e ele tem que não sei o que, ele tem que te buscar, ele tem que... Não. Então, você já fala, pô, eu não tenho capacidade de fazer essas coisas. A partir do momento que você pega o seu dinheiro e faz, você fala, não, calma aí. Teve até a polêmica, né, recente sobre isso. Assim, Teve. A mulher sujeitava a tanta coisa, assim... Gente, você sair esperando... Tá, tudo bem, o cara pode fazer aquilo, né? Eu falo que é uma, assim... como que fala? Mas... Um cavalheirismo da parte dele. Tipo... Uma gentileza. É uma gentileza. Mas não é uma obrigação, assim. Não. Assim, você tem o seu, você vai... E os caras, às vezes, sentem até incomodados. Assim, alguns, vocês já perceberam? Assim, alguns nem incomodados, mas... intimidados com certas mulheres assim? Eu também acho. Concordo demais com você. Mas é porque a galera não tá pronta pra esse tipo de coisa, né? Tipo assim, tá sempre esperando que a gente, né, fique ali encroadinha e dependendo financeiramente dessa questão. Porque a independência financeira puxa outra independência, que é emocional, que é afetiva, que exato, não sei o que é que a gente tá falando, né? O dinheiro é o poder de compra. Então, exatamente. Se você se prova que você tem um poder de compra, acabou, ué. Agora, deixa eu te falar. Muitas mães assistem esse programa, que a gente fala muito no universo materno. A gente já consegue, dentro de casa, você falou que você não teve com seu pai, eu não tive realmente. Você teve com seu pai, Ana, alguma coisa em relação ao financeiro? Alguma coisa meu pai assim? sempre tentou me explicar, meu pai é muito antenado, mas é aquela coisa, tipo assim, através dele eu sempre soube que existia, mas, né, melhor do que nada. Eu nunca tive, eu tenho um filho de 18 anos que trabalha no mercado digital, mas muito nessa coisa da criptomoeda e tudo, ele cresceu nessa vertente, ele se destacou muito nessa vertente, mas é uma coisa que veio dele, não veio de mim. O que as mães... o que a gente pode fazer dentro de casa, assim, com crianças, assim? O que a gente já pode começar a fazer para a gente criar essas pessoinhas que estão nesse mundo, que elas estão vindo um pouco mais evoluídas, eu tenho fé nisso, para a gente fazer essa questão financeira deles ser mais leve do que a minha hoje, por exemplo, assim. Existe algo? Eu acho que o básico, que tem alguns pais que já costumam fazer, mas, por exemplo, ao invés de dar as coisas, dar ali um certo valor e a criança já ir aprendendo a lidar com o dinheiro, assim, quais vão ser as prioridades dela. Por exemplo, se eu quero gastar com isso, eu vou ter que abrir mão disso. Então, aprendendo ali com um valor X que ele dá, né, às vezes né, financeiro ali, para criança ir aprendendo dessa forma. Vejo também que tem alguns pais que, às vezes, dão de presente uma ação, ou vou te dar de presente tal investimento. Sim. Porque, assim, as crianças já estão crescendo nesse mundo, né? Então, elas já sabem. Teve um amigo meu que esses dias, dei de presente pra minha namorada as ações da Disney, porque ela gosta da Disney. Adorei. Adorei esse presente. Chique. Gente, que chique. Adorei. Vou pra minha filha. Isso é um ótimo presente pra eu dar pra minha filha. Ela ama a Disney. Vou começar. Aí, assim, vou abrir sua conta lá. Assim, hoje, muitos pais já abrem as contas das crianças desde novinhos, assim, né? Pra já ir colocando ali um valor, pra ir mostrando mesmo pra criança como que funciona. Eu vejo também que tem muitos bancos, se não todos, né? Porque eu também não tô antenada,
jornada que você pode fazer o cartão no nome do menor. Obviamente, ele é um cartão pré-pago, né? Mas entra muito naquilo que ela falou. Você põe o dinheirinho ali, dá o cartão, é livre. Ai, comprei tudo com uma coisa só. Acabou, vai passar lá, vai dar recusado. Já começa a sentir as dores da vida, entendeu? Porque, assim, eu sempre usava o da minha mãe. Então, assim, você não tinha muito controle. E eu falei isso com meu pai essa semana, que minha irmã tá que balela com o cartão dele. Eu falei, pois é, põe o nome dela lá pra você ver se não muda. Pois é. Aí, meu pai sempre foi assim, igual a gente viajou agora, e ele chegou lá, né? Vou dar tanto pros meus 2 irmãos, ele deu X, e era engraçado que eles iam controlando, eles olhavam lá no cardápio, será que eu vou comprar esse? Eles são mais novos. Eles são mais, assim, não tanto, mas são um pouco mais novos que eu. Eles olhavam, nossa, esse aqui tá mais, assim, tá caro, acho que eu não vou gastar meu dinheiro com isso, não. Então, assim, é um peso diferente, porque era uma viagem em família. Meu pai podia muito bem pagar ali e daria na mesma, basicamente, se ele pagasse no cartão dele, porque o dinheiro que ele deu pros meus irmãos, inclusive, gastaram menos. No final, sobrou. No último dia lá, ele pagou ainda o hotel, que a gente estava atrasado. Meu irmão, deixa que eu faço check-out aqui. Sobrou. Então, assim, eles foram regulando o que eles iam gastar. É diferente porque quando, né, os pais simplesmente dão um cartão, vão dando tudo, festa, e compra isso, compra aquilo. Se você já cresce, eu tenho que escolher o que eu vou comprar. Será que eu vou comprar essa festa ou vou na outra? Então, assim, né, para criança, para adolescente... Pequenas coisas, né? Pequenas coisas, assim, é importante. Sentir o preço do dinheiro. E mostrar, e colocar eles participativos também, né? Sim. E falar, eu tenho tanto, eu vou investir em tanto, vamos ver, acompanhar comigo. É interessante, assim. Não é o meu universo ainda, confesso, muitos anos atrás, assim, no tempo das cavernas, preciso aprender muito, mas eu vejo que é da geração deles, assim, sim, esse tem interesse. Assim, agora, cursos também de finanças para jovens, eu vejo que, às vezes... né, porque, igual você falou, às vezes você não sabe. Então, como que você vai ensinar isso para o seu filho? Então, esses cursos de finanças mesmo, né, ou você tem o seu assessor. Vamos lá comigo? Vamos ver o que ele vai falar? Porque os adolescentes eles já estão se interessando. Então, com assim, certeza. às vezes é até mais fácil para eles estudarem ali, entenderem, do que para as pessoas que já né, não estão nesse mercado e já têm a cabeça aí da época como era, né, antigamente. Então, mudou também um pouco a da geração, não sei se já chegou essa realidade, assim, eu acho que sim, da facilidade das pessoas ficarem muito ricas, muito novas, né? Que isso que é uma realidade que a gente vê. Eu vejo porque eu tenho um filho de 18 anos que ele tem uma realidade financeira muito além da minha, sabe? Totalmente diferente, assim. O meu filho Henrique, ele tem uma projeção financeira absurda, assim. E aí a gente vê uma geração, assim, das coisas... Lógico que eu sempre falo, eu recebi muitas mensagens, falo assim, cara, ele é uma exceção, sabe, assim, e as pessoas tentam globalizar e generalizar isso, sabe, de falar sobre isso, assim, não, então é muito fácil, então, e a gente sabe que não é, mas existem essas pessoas, meu filho é um deles, que está na internet, que mostra a realidade, que realmente é a realidade dele, mas que a gente sabe, então, assim, a gente não criar essa cultura também que o dinheiro é tão fácil como né, que são exceções, mas que exceções bem aplicadas e pelo menos assim, que te motivem a querer também são importantes, né? Assim, você é uma exceção, né? Assim, vamos combinar, né? Matheus, você não foi uma exceção, né? Do Baby Mac, Matheus. Olha onde você poderia estar, Matheus. Olha isso. Mas eu acho que é isso. Eu acho que, tipo assim, a galera vendo antes... Era aquela coisa, a gente não podia mexer com nada de trabalho antes de 17, 18 Nunca, anos. Você nem porque, pensava. Tipo, faculdade o pai da e gente tal. mesmo não incentivava esse tipo de coisa, né? Tipo assim, porque ele queria que você estudasse. Eu era uma pessoa chata, né? Eu queria dinheiro. Então, desde 14 anos eu ficava, pai... Então, com 14 anos, meu pai me punha. Eu ditava pedido, eu escrevia as coisinhas lá pra ele. Não, você falou que você vendia coisa na escola. Eu vendia lapiseira na escola, porque era isso que eu queria fazer. Então, eu vejo que isso vai mudar bastante. Eu acho que com o passar do tempo, o contato que você tiver antes com a oportunidade de monetizar por livre e espontânea vontade, vai. Gente, faça. Hoje, assim, a gente vê criança com o celular na mão, né? Exato. Então, hoje tem tudo na internet. Exato. Mas igual você falou, as crianças, acho que é por isso que muitas pessoas estão tendo depressão mesmo de ver uma realidade que é totalmente diferente, né, na internet e se apegar naquilo. Tem que ter muito cuidado, porque assim, aquela pessoa conseguiu, né, ela... Não é impossível. Pode acontecer, né? Você pode influenciar de uma boa forma as outras para que elas realmente corram atrás, mas tem que tomar cuidado para não falar, olha, é fácil, faça isso. E é para todo você vai mundo. conseguir. Não é para todo mundo, porque às vezes né? você fala, faça isso, você vai conseguir. A pessoa faz, não consegue, aí é complicado, né? Não, porque acontece muito.
É exatamente isso que a gente fala, assim. Mas é muito bom a gente saber dessas novas possibilidades, né? Agora, o mercado está mudando muito rapidamente, né? Se a gente for pensar que... Gente, eu sou mais velha, mas não sou tão idosa, assim. Eu tenho 44 anos. Se a gente for pensar... Você viu que ela mesma está depreciando a idade dela desde o começo? Que a nossa geração... psiquiatra é o próximo. É o próximo convidado. Vamos bater um papo. Se você pensar que em 20 anos da minha geração para de vocês, assim, todas essas possibilidades... Criptomoedas, todos esses, eles não existiam. Eles não existiam. Sim. Criptomoedas é uma coisa muito recente, não é? Assim, já tem um tempo, mas relativamente recente. O boom dela é recente. O Bitcoin, eu não acompanhava tanto antes de entrar no mercado. Através do BTG a gente consegue investir em criptos, mas somente em Bitcoin e Ethereum, em ETFs. As moedas solidificadas. Não tem, assim, né, esse universo todo de criptomoedas. Então, até eu mesma, que estou dentro do mercado, tinha um colega meu que ele entende muito também, um sócio lá na One, e ele entrou no mercado de criptogames, ele entendeu muito. Ele sentava do meu lado. Eu olhava para ele, falava... Lucas, eu não tô entendendo nada. E assim, o que é isso? E ele, porque você joga esse joguinho aqui... E aí você ganha, você não precisa fazer nada. Você dá um clique que o carrinho vai correr pra você e aí no final você ganha umas moedas. Aí eu, mas como assim? E, tipo, até pra mim era complicado. Imagina. Pro meu pai, eu lembro quando eu comprei Bitcoin, eu falei, pai, coloca só um pouquinho, se perder não tem problema, de jeito nenhum, ele falou. E aí eu coloquei, ganhei 100%. Lá no investimento, cheguei pra ele toda feliz pra contar, né? Pai, ganhei 100%, você devia ter colocado, você ganhar. Ele vende logo. Ele nem pra falar, nossa, que bom, ele vende rápido. Eu quero muito conhecer o pai dela. Eu tô imaginando ele sentado no sofá com a revista assim, vende logo. Assim, ela achando que ele ia ficar feliz, ela investe meu dinheiro. Ele, anda logo, gente, vende. então assim, é muito difícil, né, pra essas pessoas realmente, porque é muito novo. Mas pra gente que tá vivendo isso agora, daqui a pouco, assim, vai ser muito comum. Sim. Né? Realmente, criptomoedas, todas essas outras novidades. E quem é criança, adolescente hoje A gente já não vê, mas você acha que o dinheiro em papel ele vai parar de existir mesmo? Assim, que eles falam que é uma tendência, assim, não existe. O cheque a gente já quase não vê mais, né? Pra mim já nem existe, gente. Vocês acreditam que eu fui num restaurante esses dias aqui perto, inclusive? Aceitava cheque? Não aceitava cartão. Era só TED. Mentira. Ou cheque. Cheque? Ou dinheiro. Que isso? Aí eu falei, gente, tá alguma coisa não, errada. Alguma coisa errada não está certa. Experiência que a Amanda não leu. Tipo assim, vem aqui viver a experiência dos incas e astecas e começa a linda refeição. Mas ela não leu essa parte. É porque é um restaurante, Gente. ele é mais velho, é italiano, é bem gostoso, inclusive, chama Limoncello, se não me engano. Bem gostoso. Gente. Fica a dica. Mas leva dinheiro, porque lá não aceita. Como assim, Ou TED? Aí eu falei, mas TED era à noite, Pix, não tem tipo, como eu mando. Pix. Eu falei, pode ser Pix, porque já passou do horário, né? Não pode ser Pix. Então como que eu vou te pagar? Não tem dinheiro nem Pix. Vou lavar Gente, mas a chance dele tomar um cano é muito maior. Muito. Mas é que acontece, o Uber foi me buscar Gente, esses dias, que ele doideira. passou num boteco e falou, esse boteco aqui não aceita nada que não seja dinheiro ou moeda. Não aceita cheque, cartão, Pix, nada. Mas é uma tendência a acabar, né? Vamos Então, combinar. eu acho que é. Assim, Papel, eu não ando as com dinheiro coisas, mais. Assim, é muito raro. Às vezes, eu tenho que pagar alguma coisa com dinheiro. Não, sabe o que eu fiquei chocada esses dias? Tipo assim, esses dias não, mas antes da pandemia, no timer da pandemia, foi no mês da pandemia, eu fui pra Los Angeles. E aí, a coisa mais estranha do mundo, né? Porque tinha que eu levo dinheiro eu quando viajo eu levo. Fica a dica pra vocês. O cartão do BTG dá 1%. Não, 1% não. Da Storna UIF, que você paga a mais no cartão. As taxas, né? Tipo. A taxa, Então, por exemplo, você compra você troca, né, o dinheiro, você leva, você vai mais barato Sim. que você gastar no cartão por conta do IOF. Sim. O cartão do BTG, ele te estorna, dá 5,28% de diferença. Então, eu fazia as compras, estava na Itália agora, eu fazia as compras e aí, em seguida, já vinha o estorno do IOF na fatura. Perfeito. Ai, que legal. Não, eu discuti com o meu isso. pai isso. Eu falei, pai, nós estamos no século XXI, não sei o quê. Ele falou, não, porque tem que chegar lá, porque lá na imigração eles vão querer ver as notas. Mas porque o pior, deixa eu te falar, porque em Londres eles me perguntaram. Porque eles Tá? não Nós vão. me pediram. Eles não vão acreditar do cartão de crédito que não sei o quê. Aquilo estourou meus neurônios. Eu falei, vai, manda os dólares, pega o papel. Eu faço também, eu sou meio seu pai,
indignada com isso, juro. Gente, não, e meu pai, ele chegou lá, ele deu o X pros meus 2 irmãos, e ele me deu também, teoricamente. Eu falei, pai, mas eu nunca... assim, meus irmãos estavam com a pochetinha lá. Aí minha mãe põe uma pochete, eu falei, mãe, tá doida? No verãozão. Não tem nem... pochete com os euros lá dentro. Eu falei, eu não vou andar com euro, não. Vou andar com meu cartãozinho aqui. Anda com meus euros aí. Tanto que no final a gente tá lá. Agora minha mãe, a gente tem que fazer o acerto. Que eu falei, pronto. Aí lascou. E dei mal, né? Você se deu mal, uai. Eu falei, devia ter pegado os euros e andado com eles lá, porque agora deu trabalho. Mas eu acho que é uma tendência, sim. Agora, me conta uma coisa, Amanda. NFT também é uma forma de investimento ou não? Então, NFT é uma arte digital, né? Então, assim, não sei se todo mundo aqui sabe, mas... Eu não. Não? Mentira, eu sei do que se mostra, né? Sabe sim, o filho dela é super antenado. Ele é super, pois é. Mas, assim, vamos supor, tem lá a Mona Lisa, né? Tem só uma. Outros pintores podem fazer algum parecido, mas aquela é só aquela que tem. Sim. Então, a NFT é a mesma coisa, né? Tem um código lá, então é só aquele. Por mais que tenham outros ali parecidos, nenhum vai ser igual ao seu. Então, assim... eu até fiz o meu último podcast foi com o Vitor, Espanha, que ele até foi para o espaço por conta de uma NFT que ele comprou, né? Então a gente estava até conversando sobre isso, porque eu até fiz essa pergunta para ele. Eu falei, o que você acha? Sim. Porque assim, ele... NFT, eu não sei te falar, assim, não sei muito sobre. Ele, na época, comprou uma NFT que estava dentro de um programa que sorteou ele para ir para o espaço, e ele foi... Mas eu não sei muito te falar, assim, eu não consigo nem investir através do BTG em NFTs, né? Tem que ter a plataforma. É uma coisa totalmente diferente. Sim. É totalmente diferente. Assim, eu acredito... É tendência ou não? Porque a gente só ouviu falar tanto, agora a gente vai falar menos. Mas então, a impressão que eu tenho, mas aí, né, olha que nem da área eu sou, tô pegando aí o Gabs como meu parâmetro. É que teve um boom muito grande, porque realmente teve umas NFTs que, tipo assim, elas chegaram a ter uma valorização muito alta, muito alta. Então, isso fez com que tivesse o boom, só que em contrapartida, eu acho que elas ainda não têm muita funcionalidade, sem, por exemplo, eu acho que essa coisa do metaverso e tal, porque tem que ter um projeto por detrás, entendeu? Entendi. Por exemplo, a do Justin Bieber, eu lembro quando lançou o NFT do Justin Bieber, ele custava um valor, aí tinha fila de espera, um amigo do Gabs conseguiu comprar em um espaço de, sei lá, um mês ou até menos, ela chegou a custar 4, 5, 6 etéreos. Tipo, isso é muito dinheiro. Muito dinheiro. E aí ele achou que ia subir mais, só que não, caiu. Agora ela tá valendo menos do que ela nunca teve o valor que ela tem hoje. Falei, agora eu compro, né? Porque vai que daqui a um tempo vai ela chegar lá e vai ser do Justin Bieber tá novo, vai demorar a morrer, então alguma coisa vai acontecer. Ou não, hein? Não, tô falando do Justin Bieber. Ou é a desvalorização, cuidado. Achei que era do Justin! Não, ele é novo, você tá doida. Meu Deus, que horror. Não. Mas assim, eu acho que realmente tem isso. Foi muito efeito manada, muitas pessoas entrando sem entender. Eu mesma não entendo tanto de NFT. Sim. E das criptomoedas lá, entendo mais de Bitcoin e Ethereum, mas pouco sobre as outras, que não acompanhei muito. Mas, assim, eu acho que isso é um futuro, sim, né? Assim, principalmente essa parte do metaverso. Eu quero entender mais. Eu sempre falo com o Lucas. Ele saiu da One, né? Agora eu fico ligando pra ele e falo, Lucas, e aí? Agora, tem banco no metaverso já? Já tem o espaço do banco? Porque tem espaço de lojas, não tem uma coisa assim? Tem as plataformas, né? Que só negociam as criptomoedas. Tem a que negocia os NFTs, né? Então, assim, tem que tomar cuidado justamente por isso. Você tem que entender o projeto que está por trás. Exato. Não comprar... Muita gente realmente comprou só porque estava na moda e perdeu muito dinheiro. Então, assim, eu não sei... Daqui um tempo a gente volta a conversar para ver o que foi. E do mesmo daqui jeito a um tempo, minha filha, ela vai escrever um livro. Aí ela vai estar falando disso aqui. Porque você imagina, esse negócio é tão recente. Imagina. E ela já sabe de tudo que está acontecendo. Daqui a 2 meses a gente vai chamar ela, vai estar dando aula disso. É loucura, tá? E antes da gente encerrar aqui, rola muita fraude também da NFT. A galera pode criar uma coleção, falar que tem um projeto por detrás, lança. Eles fazem tudo. Fazem site, fazem roadmap, fazem um monte de coisa. Chega lá, a pessoa compra, um monte de gente compra, dá um boom. A pessoa vai lá e ó... Eu fiquei com medo disso, assim, na época, porque você manda seu dinheiro para essa outra plataforma, né? Aí lá você compra as criptos e tinha muito isso em lançamento de jogo. Que eles faziam todo o site, né? Planejavam tudo. Aí o jogo ia lançar tal dia. Às vezes os caras esperavam aquela moeda do jogo valorizar, tiravam todo o dinheiro, aí o jogo perdia, ele ia funcionar, paravam de atualizar o jogo. Exato. Né? Porque se os caras param de atualizar, o jogo morre. Então tiravam o dinheiro deles, paravam de atualizar. Então, assim. E eram milhões de reais. Era. Assim, tanto que vários jogos morreram, né? Exato. Hoje, assim, acho que tem um ou outro que ainda tá dando algum dinheiro, mas grande parte morreu.
Que loucura. Mas ainda tem muito caroço nesse angu. Porque é tudo muito novo também. É tudo muito novo. É por isso que é importante, então, a gente pegar uma pessoa, sabe? Um escritório que já de nome. Com certeza. Com um consultor que pode te ajudar tanto a você aprender a fazer sozinho, que foi o que a Amanda nos falou, né? De te ensinar a como fazer, ou contratar mesmo um assessor para gerir lá seu dinheiro. Já aprendemos também que não precisa ser dinheiros exorbitantes. Existe uma cota mínima lá na empresa? Provavelmente sim, né? Mas aí o assessor vai saber te posicionar e tudo. Geralmente vai por assessor, sabe? Assim, cada escritório tem um mínimo, mas cada assessor tem o mínimo dele também, porque às vezes tem um assessor lá que já tem uma carteira muito... É o problema do gerente. A gente não quer se tornar gerentes. Entendi, perfeito. Então, a gente tem que ter um número máximo de clientes ali na carteira que a gente consiga ter esse relacionamento próximo. Sim. Então, se um assessor ele já tem uma carteira com clientes muito grandes, fica inviável para ele pegar contas pequenas porque ele sabe que ele não vai conseguir dar atenção. Então, assim, sempre cada assessor tem o mínimo, é só, né, conversando, a gente vai alinhando sempre isso. Perfeito. Aqui, e me conta uma coisa agora, a gente já tá acabando. E a moda? Ficou aonde? Nesse meio tempo dos investimentos? Ficou só em você mesmo ou ainda tem esse projetinho? Ficou nela. Ela viaja pra Itália, ela vai nas vitrines. Mas, a última conversa, enfim, foram tantas hoje, mas a conversa com a Cris, né, que foi uma empreendedora do ramo de decoração e tudo mais... Ela falou muito isso, ela era da área do direito. Ela era professora de faculdade de direito. Olha. Do dia pra noite ela começou a empreender no ramo de decoração. E aí ela mudou totalmente a vida dela. Então ela pegou e falou uma coisa, ela falou, eu parei de pensar, tipo assim, que... esqueci exatamente a palavra que ela usou, mas tipo assim, em vez de eu parar pra pensar que uma coisa é a longo prazo, porque eu tô criando uma carreira, eu tenho que ser minha vida, tudo isso, não. Ela falou, hoje eu, Cris, eu já estive Legal. Advogada, hoje eu estou decoradora de festa e pode ser que amanhã eu esteja outra coisa. Então, nunca sabemos onde é que nós vamos encontrar a Amanda por aí. Nossa, mas vai ser uma empresa de moda grande, hein? Vamos combinar. Chique. Sabendo investir, Nossa, vai ser o investimento sempre é válido, né? Com certeza. Sempre saber investir vai valer para todas as qualquer outras coisa. áreas da nossa vida. Então, você já arrasou aí. Enquanto isso, ela cria o estilo do escritório dela, enquanto entendeu? isso, eu dou dicas de roupa para ir trabalhar. Isso, né? Chique. E quebra um pouco a monotonia do preto, do homem preto de terninho. Exatamente. Por favor, vamos quebrar isso. Ai, Amanda. Não, pior que eu recebo muito mesmo lá no Instagram, que eu comecei a postar mais. De onde que é? Porque eu falo, tem que compartilhar isso, né? Eu malho muito cedo, então compartilho vida fitness. Moda através das roupas de trabalho e investimentos. E é isso. Arrasou. É isso já mesmo. vou seguir a Amanda. A gente tem uma delegada de polícia que veio aqui, a Elisa, maravilhosa, celebre, impecável. Ela é delegada de polícia, ela trabalha só com homens diferentes, assim. Ela todos os dias, a primeira foto que ela posta é o look dela. É o look assim. do dia. Não é? É o look Gente, do dia dela. E ela, independente da profissão, é isso mesmo. Aí você falou, é compartilhar o look e tudo, a gente consegue mescar. A gente faz todos os gostos acontecerem. Amanda, parabéns. Foi ótimo, muito legal. Juro, ótimo. Obrigada, nossa, foi demais. Eu adorei, já vou Também. seguir de verdade, tá? Também Cuidado vou. com o Matheus, que ele não é flor que se cheira, ele é muito princesa, Matheus, não autorizei. E é isso. Obrigada. E por mais mulheres nesse mercado, por mais mulheres em todos os mercados, assim, tenho certeza que seu pai ficou com um pintadinho, uma pontinha de ciúmes ali, porque foi para outra área, mas ele sabe muito bem que agora a empresa dele está garantida financeiramente. Até melhor do que ele poderia imaginar. Não, aos pouquinhos eu vou convencendo ele também que investir no mercado financeiro é uma ótima opção. É isso Ai, mesmo. mas vai dar tudo Parabéns, certo. é muito legal. Por mais mulheres no mercado, sabe? Pra gente quebrar justamente esse machismo estrutural que a gente foi criado, que uma geração foi criada. Olha só que aventura que você viveu, assim, de entrar numa faculdade para uma linha e seguir outra e hoje ser uma referência, assim. Sigam a Amanda. As informações das redes sociais da Amanda estão aqui. Ela dá muita dica fácil, às vezes, de compreensão, porque é isso que você falou, a gente precisa aprender de forma fácil, Com né? certeza. E sem falar naquele propósito voltado para o universo feminino, que vai forte, que por mais que você queira falar para todo mundo de investimento, eu acho que é um serviço que você faz para nós mulheres, tentando... né, fazer com que fique mais claro e palpável, né? No próximo evento eu quero vocês lá. Ai, eu gente, vai. Me chama que eu vou, tá? Também. Eu preciso aprender muito, Amanda, muito. E eu confesso que eu quero criar minha filha nessa logística também de aprender. E ela tem muito interesse. Legal. Obrigada, foi demais. Como eu disse, as informações sobre as redes sociais da Amanda estão aqui, sobre a empresa dela também. Se você é uma pessoa que aprendeu que se deve investir, entre em contato que eu tenho certeza que a Amanda vai conseguir um consultor, um corretor, um assessor
ideal para você. Show de bola, galera. Muito obrigada, Amanda. Obrigada, e até Amanda. o próximo podcast, pessoal.